Muito antes de surgirem as primeiras formas de cultura e civilização, nós humanos sempre fomos tocados pela ânsia de querer deixar para a posteridade um lembrete de nossa passagem por esse mundo. E durante muito tempo, tem sido descoberto e listado esses lembretes do passado na forma de grandes obras arquitetônicas que tinham o propósito de simbolizar os pensamentos e as características dos povos que as fizeram. Nesse vídeo, iremos viajar no tempo e conhecer as 7 maravilhas do mundo antigo. Vale lembrar que essa listagem é considerada por sua antiguidade e por conter uma coesão de ideias entre aqueles que a fizeram. Iremos conhecer as 7 principais maravilhas que foram listadas por escritores antigos como Fílon de Bizâncio, Antípatro de Sidon, Diodoro da Sicília, Heródoto, Estrabão, Calímaco de Cirene, bem como o historiador medieval Beda e outros escritores medievais que também compilaram suas próprias listas. Não existe uma lista padrão, acordada de forma universal das 7 maravilhas do mundo antigo. A primeira vez que são mencionadas as 7 maravilhas foram nos registros de Fílon de Bizâncio em 225 a.C., em sua obra sobre as 7 maravilhas, onde ele chamava de temata, ou coisas a serem vistas, e que valeriam a pena serem conhecidas em sua época. Enquanto Diodoro da Sicília incluiu os 7 monumentos que conheceremos em sua obra Biblioteca Histórica. Todas as 7 maravilhas permaneceram no mesmo período aproximado na linha do tempo, e das 7 listadas, somente uma ainda existe. A lista de Fílon é entendida como sendo baseada em fontes anteriores a dele, e pode ou não ter sido compilada a partir de sua própria experiência pessoal. Ele era um engenheiro que trabalhava na Biblioteca de Alexandria, onde escreveu sua obra já mencionada, e que foi tão popular que acabou sendo levada para Bizâncio, copiada e tendo essas cópias enviadas para outros centros intelectuais urbanos, que é como a lista sobreviveu até a época de Beda, época em que todas as maravilhas da lista haviam desaparecido há muito tempo, exceto uma. A lista de Beda não segue um padrão, mas inclui outros como o Capitólio de Roma e o Teatro de Heracleia. Mesmo os escritores antigos discordavam sobre quais maravilhas deveriam aparecer em uma lista, mas parece que ninguém negaria a magnificência dos 7 monumentos que foram listados e reconhecidos até hoje, todos os quais foram erguidos em locais ao redor do Mediterrâneo. E certamente não se deve pensar que houve apenas 7 monumentos e que ficavam apenas na região mediterrânica. Mas há milhares de outras obras incríveis, do passado e até do presente, que carregam as mesmas características maravilhosas, dignas de serem listadas. Em vídeos futuros, falaremos em detalhes sobre essas outras maravilhas que não estão nessa lista. Por isso, não perca os próximos vídeos por se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os vídeos recentes. E aproveite e dê um joinha no vídeo para ajudar o nosso trabalho de divulgação na plataforma, bem como compartilhar com mais pessoas caso goste do nosso conteúdo. Mas então, quais são as 7 maravilhas listadas? A Grande Pirâmide de Gizé foi construída entre 2589 e 2566 a.C., durante o reinado do faraó egípcio chamado Khufu, conhecido em grego como Quéops, e foi a estrutura mais alta feita pelo homem por quase 4.000 anos. Acredita-se que tenha sido concluído por seu sucessor Khefren em cerca de 2560 e que teria inicialmente uma altura de 146 metros, com uma base aproximada de 230 metros e que teria sido feito com 2 milhões de blocos de pedra. As escavações do interior da pirâmide só foram iniciadas a sério no final do século XVIII e início do século XIX, e portanto as complexidades do interior que tanto intrigam as pessoas modernas eram desconhecidas dos escritores antigos. Foi a própria estrutura, com sua simetria perfeita e altura imponente, que impressionou os visitantes antigos. Na época em que Diodoro estava escrevendo sua lista, a pirâmide ainda pode ter sido revestida, pelo menos parcialmente, com um revestimento de calcário branco que a fazia brilhar intensamente por quilômetros ao redor. E apesar de tanto tempo ter passado, mesmo em ruínas,
essa maravilha antiga ainda atrai visitantes que ficam impressionados com essa estrutura que levaria o faraó ao mundo dos mortos. Os jardins suspensos da Babilônia, se existiram como descritos, foram construídos pelo monarca Nabucodonosor II entre 605 a 562 a.C. Era composto por cerca de 6 terraços construídos como andares, dando a ideia de serem elevadiços ou suspensos, como o próprio nome sugere. Os andares tinham em torno de 120 metros quadrados, apoiados por gigantes colunas, e que deveria ter em torno de 23 metros de altura. Cada superfície era adornada com jardins botânicos que continham inúmeras árvores frutíferas, esculturas de vários deuses e cascatas, situadas em uma planície retangular. Diodoro escreveu que a esposa de Nabucodonosor, chamada Amitis da Média, sentia falta das montanhas e flores de sua terra natal, então o rei ordenou que uma montanha fosse criada para ela na Babilônia. Há controvérsia sobre se os jardins existiram vendo o fato de que eles não são mencionados em nenhum registro da própria Babilônia e que Heródoto não os menciona em suas descrições dessa cidade. Diodoro, Fílon e o historiador Estrabão afirmam que os jardins existiram, mas pode ser que tenham confundido a cidade de Babilônia com a cidade de Nínive, que sim, era famosa por seus jardins e parques. Curiosamente, nas ruínas da Babilônia, ainda não foram descobertas evidências de que uma estrutura tão magnífica tenha existido, e por mais que se imagine a estonteante beleza dos jardins suspensos, muito pouco se sabe de como ele era realmente mantido e qual foi sua finalidade ou motivo de sua total destruição. Em nenhum dos documentos encontrados na Babilônia no período de Nabucodonosor encontra-se registros da existência dessa gigantesca obra arquitetônica. O que se sabe está registrado em anotações desses historiadores antigos, mas mesmo assim, a maioria de suas informações são muito vagas. A estátua de Zeus em Olímpia foi criada pelo grande escultor grego chamado Fídias, conhecido como o melhor escultor do mundo antigo no século V a.C., sendo o próprio a ter contribuído com a magnífica estátua de Atena que ficava dentro do Partenon em Atenas. A estátua de Zeus representava o principal deus do panteão grego sentado em seu trono, tendo sua pele feita de marfim e vestes de ouro batido, e tinha 12 metros de altura, projetada para inspirar admiração nos adoradores que vinham ao templo de Zeus em Olímpia. O escritor e historiador Pausanias descreve a estátua assim: o deus, feito de ouro e marfim, senta-se em um trono. Há uma guirlanda em sua cabeça feita como se fosse brotos de oliveira. Na mão direita ele carrega uma figura da vitória, também feita de ouro e marfim, e esta figura segura uma fita e tem uma coroa de flores na cabeça. Na mão esquerda do deus está um cetro decorado com todo tipo de metal precioso. A ave empoleirada no cetro é a águia. As sandálias do deus também são feitas de ouro, assim como seu manto. Bordadas no manto estão figuras de animais e lírios brancos. A coroa é ornada com ouro e joias, ornada com ébano e marfim. A estátua de Zeus é regularmente referenciada como de tirar o fôlego. No entanto, nem todos ficaram impressionados com esse grande trabalho. O geógrafo e historiador Estrabão comenta em sua obra chamada Geografia. A maior dessas estátuas era a imagem de Zeus feita por Fídias, filho de Cármides ateniense, de marfim e tão grande que, embora o templo também fosse excessivamente grande, o artífice parece ter perdido as devidas proporções, tornando-o sentado, mas quase tocando o teto com a cabeça, dando a impressão de que se ele levantasse, abriria o teto do templo. O templo de Olímpia caiu em ruínas após a ascensão do cristianismo e a proibição dos Jogos Olímpicos como ritos pagãos. Em 426, o imperador romano Teodósio II ordenou a destruição do santuário para se usar os seus materiais em outras obras arquitetônicas. Terremotos em 522 e 551 devastaram as ruínas e deixaram o templo de Zeus parcialmente soterrado. O templo de Ártemis, na cidade de Éfeso, uma colônia grega na Ásia Menor,
levou mais de 120 anos para ser construído e apenas uma noite para ser destruído. Concluído em 550 EC, o templo tinha cerca de 129 metros de comprimento, 69 metros de largura e era sustentado por 127 colunas de 18 metros de altura. Esse majestoso templo foi patrocinado pelo rico rei Creso da Lídia, que não poupou os gastos para a construção do templo dedicado à deusa grega Ártemis, e era tão magnífico que em seus relatos Heródoto fica tão impressionado que considera que esta foi uma das estruturas mais incríveis já feitas pelos homens. Um dos elementos mais famosos do templo era a escultura da deusa Ártemis, que ficava em seu interior. A escultura era feita de ébano, ouro e prata, e era rodeada por esculturas em bronze. A escultura da deusa tinha uma saia comprida coberta com relevos de animais cobrindo suas pernas e quadris. Era caracterizada ainda pelas 3 fileiras de seios que possuía, simbolizando sua fertilidade. Na cabeça havia um ornamento em forma de pilar. O templo de Ártemis se constituiu assim no maior templo do mundo antigo, representando um grande feito da civilização grega. Em 21 de julho de 356 AEC, um homem chamado Heróstrato incendiou o templo para alcançar a notoriedade de ser conhecido por ter destruído algo tão bonito. Os efésios decretaram que seu nome nunca deveria ser registrado nem lembrado, mas Estrabão o registrou como um ponto de interesse na história do templo. Na mesma noite em que o templo queimou, nasceu Alexandre o Grande, e mais tarde ele mesmo se ofereceu para reconstruir o templo em ruínas. Mas os efésios recusaram sua generosidade. Foi reconstruído em menor escala após a morte de Alexandre, mas destruído pela invasão dos godos. Chegou a ser reconstruído novamente, mas foi finalmente destruído por uma multidão cristã liderada por São João Crisóstomo, em 401 EC. O mausoléu de Alicarnasso era o túmulo de um sátrapa persa chamado Mausolos, e foi construído em 351 AEC. Mausolos escolheu Alicarnasso, onde fica a atual cidade costeira de Bodrum, na Turquia, como sua capital, e ele, sua irmã e esposa, Artemísia, fizeram um grande esforço para criar uma cidade cuja beleza seria inigualável no mundo. Mausolos morreu em 353 AEC, e Artemísia desejava criar um local de descanso final digno de um rei. Artemísia morreu 2 anos depois de Mausolos, e suas cinzas foram sepultadas com a dele no mausoléu. Plínio, o Velho, relata que os artesãos continuaram trabalhando na estrutura após a morte dela, tanto como uma homenagem à padroeira quanto por sua fama. A tumba tinha 41 metros de altura e era ricamente decorada com belas esculturas. Foi destruído por uma série de terremotos e ficou em ruínas por centenas de anos, até que, em 1494, foi completamente desmantelado e usado pelos cavaleiros de São João de Malta, na construção de seu castelo em Bodrum, onde os antigos blocos de pedra ainda podem ser vistos hoje. O túmulo de Mausolos foi tão grandioso que se tornou a origem da palavra mausoléu. O Colosso de Rhodes era uma estátua do deus Hélio, o deus patrono da ilha de Rhodes, e foi construído entre 292 e 280 EC. Ele tinha mais de 33 metros de altura, com vista para o movimentado porto de Rhodes, e apesar de algumas representações antigas, essa estátua tinha as pernas juntas em uma base, parecida com a Estátua da Liberdade em Nova York. A estátua foi encomendada após a derrota do exército invasor de Demétrio I da Macedônia, em 304, durante as Guerras dos Diádocos. E Demétrio deixou para trás grande parte de seu equipamento de cerco e armamento, e esse espólio foi vendido por 300 talentos, que é equivalente a 360 milhões de dólares americanos, dinheiro que eles usaram para construir o Colosso. A estátua durou apenas 56 anos antes de ser destruída por um terremoto em 226, e as impressionantes ruínas permaneceram por mais de 800 anos, e de acordo com Estrabão, em seu tempo ainda era uma atração turística. Segundo o historiador Teófanes de Bizâncio,
As ruínas de bronze acabaram sendo vendidas a um mercador judeu de Edessa por volta do ano 654, que as levou em 900 camelos para serem derretidas. O farol de Alexandria, construído na ilha de Faros, tinha cerca de 134 metros de altura e foi encomendado por Ptolomeu I Sóter. A construção foi concluída por volta de 280 EC, sob o reinado de Ptolomeu II Filadelfo. O farol era a terceira estrutura mais alta feita pelo homem no mundo antigo, depois das pirâmides, e sua luz era produzida por um espelho que refletia os raios do sol durante o dia e uma grande fogueira à noite, e podia ser visto até 35 milhas mar adentro. A estrutura foi erigida de uma base quadricular para uma seção octogonal intermediária até um topo circular, e aqueles que a viram em sua glória relataram que as palavras eram inadequadas para descrever sua beleza. O farol foi seriamente danificado por um terremoto em 956 e outros em 1303 e 1323, e no ano de 1480 já havia desaparecido. O forte Qaitbay, do século XV, agora fica no local do farol e foi construído com algumas das pedras de suas ruínas. As 7 maravilhas do mundo antigo não eram, de forma alguma, uma lista abrangente e consensual das estruturas mais impressionantes da época. Em vez disso, a lista era mais parecida com um panfleto turístico moderno informando os viajantes sobre o que ver em suas viagens. Essas obras-primas da engenharia listadas são as maravilhas antigas tradicionalmente aceitas, como primeiro estabelecidas por Diodoro da Sicília e por outros escritores da antiguidade. Porém, nem sempre as listas coincidiam, como por exemplo Fílon de Bizâncio e Antípatro de Sidon, que deixaram de lado e não mencionam o farol de Alexandria. E muitos outros escritores divergiam sobre o que constituía uma maravilha e o que era apenas interesse passageiro. Heródoto, por exemplo, cita o labirinto egípcio em Hawara como sendo muito mais impressionante do que as pirâmides de Gizé, conforme registrou no segundo livro de sua obra Histórias. Eu o vi pessoalmente e desafia qualquer descrição. Se alguém reunisse todas as fortalezas e monumentos públicos dos gregos, seria óbvio que menos trabalho e dinheiro foram gastos neles do que nesse labirinto. E digo isso apesar do fato de que os templos de Éfeso e Samos são estruturas notáveis. As pirâmides, é claro, carecem de descrição e cada uma delas é equivalente a um número considerável de edifícios gregos, mas o labirinto supera até mesmo as pirâmides. Nem todos concordaram sobre qual das maravilhas arquitetônicas era a mais maravilhosa. Mas a lista de Diodoro da Sicília, no entanto, agora é aceita como a definição oficial das 7 maravilhas do mundo antigo. Embora diferentes escritores tenham escolhido locais variados para celebrar como maravilhas, todas as listas e comentários concordam que, outrora, os humanos ergueram estruturas dignas da obra dos deuses, e uma vez vistas, jamais seriam esquecidas, tanto que nós, agora, nascidos milênios depois, sabemos muito sobre elas. Espero que tenham gostado dessa viagem no tempo e tenha lhe acrescentado algo de bom com essa história. E se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e a levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema, e se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse. E se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais deixei algumas sugestões de vídeos relacionados que talvez aprecie. Muito obrigado e até a próxima história!